Boa tarde, meus amores. Vamos dar continuidade à nossa aula de História. Anteriormente, eu fiz uma abertura mostrando o contexto histórico do qual vivemos, o que esse contexto vai fazer com as nossas vidas. Agora, nós vamos propriamente para o conteúdo do nosso módulo. O tema da nossa aula é os povos pré-colombianos. A diversidade de povos americanos. A diversidade mostra a forma como eles se organizavam e eles tinham maneiras de se organizar diferente, culturas diferentes entre eles próprios. Vamos lá, civilizações da América pré-colombiana. O que é pré-colombiana? Pré-colombiana são as civilizações que viviam na América antes da chegada de Colombo. E quais eram esses povos? Quais foram esses povos que já viviam na América antes da chegada de Colombo? Uma das primeiras civilizações é a civilização maia. Pronto. Organização social. Eles eram divididos rigidamente por classes. As classes eram governante, sacerdote, chefes de guerra e trabalhadores em geral. Como era a economia dos maias? A economia era baseada na agricultura e eles utilizavam uma técnica de agricultura, que era a rotação de cultura. Eles plantavam um determinado espaço, depois deixavam esse espaço descansar e usavam outro espaço. Eles também tiveram desenvolvimento científico na matemática, geometria, astronomia e engenharia. Agora vamos ver a civilização asteca. Pronto. Eles viviam na região central do atual México, e eles se organizavam também de maneira dividida por classes. Técnicas de cultivo do solo dos astecas. Eles utilizavam uma técnica chamada chinampas. O que eram essas chinampas? Eram ilhas artificiais onde eles plantavam milho, cacau, pimenta do reino e batata. Formação do Império. O Império era formado por guerreiros, e os guerreiros eles se organizavam de maneira que faziam toda a defesa da civilização do Império Azteca. A civilização azteca e a importância da educação. Os astecas, eles priorizavam a educação, e a educação na civilização azteca ela era priorizada e dividida por classe. Eles estudavam história, religião, agricultura, estratégias militares, e eles faziam com que cada classe social tivesse um estudo específico das suas atividades. Civilização Inca. A civilização Inca se desenvolveu na Cordilheira dos Andes. A sociedade Inca ela era dividida também por classes, onde havia o governo, sacerdote, chefe de guerra e juízes. Eles também tiveram desenvolvimento científico, tinham diversos conhecimentos em medicina, astronomia, engenharia, e a religião dos Inca era politeísmo. Vamos observar como essa civilização estava dividida. Vemos aí a pirâmide, onde mostra como essa civilização ela está dividida. No topo da pirâmide, nós vimos o imperador Inca. Logo depois dele, estavam os sacerdotes, chefes militares, artesãos, soldados, contabilistas, projetistas, funcionários públicos e camponeses. A religião da civilização Inca era politeísmo. Eles acreditavam em diversos deuses, inclusive tinham os deuses da natureza, Deus Sol, Deus Lua. A cidade de Machu Picchu. A cidade de Machu Picchu é uma cidade considerada pelos incas uma cidade sagrada. Ela foi construída no século XV
planejada e dividida em áreas urbanas e áreas rurais. Ela é considerada pelos incas uma cidade sagrada, pela sua localização e pela simbologia que ela tem até hoje. Machu Picchu é uma cidade ainda muito bem preservada da civilização inca. E assim terminamos a nossa aula. O texto base da nossa aula e das nossas atividades está na página 310 a 320. Boa tarde e obrigada.